você fez um livro, né? Falando mitos e verdades da IA. Então, você falou que uma verdade é que a IA é estatística. Estatística. E o que fala? O livro, até vou mostrar aqui, gente. Esse livro aqui, gente, é o livro Mitos e Verdades do professor Adriano Musa. Primeiro, como é que nasceu o livro e quais são os mitos e as verdades que você coloca aqui nessa... Legal. O livro nasceu do projeto de pós-doutorado que eu fui fazer na Universidade de Colômbia, em IA. O projeto original era para falar de IA em educação. Aí meu orientador, logo no começo, 2019, isso, antes dessa euforia em torno do ChatGPT, ele me colocou para fazer umas palestras para CEOs de empresas de grande porte nos Estados Unidos. Uhum. Na terceira sessão, ele falou assim: Adriano, você percebeu que os CEOs estão anotando demais? E eu, feliz da vida, falei, que bom, né? Ele falou, não, que péssimo. Você está dando uma palestra de IA básica e o pessoal está anotando demais. E são CEOs das grandes corporações norte-americanas. Vamos mudar seu projeto? Vamos falar de IA para pessoas de negócio, para líderes? Porque, com todo respeito ao seu país, se aqui nos Estados Unidos o nível dos CEOs está tão baixo nesse tema, acho que no Brasil está também. Né? Então, vamos falar de IA para negócio. Então, é um livro escrito por alguém que originalmente é de negócio, é de finanças, que foi aprender IA e tentou traduzir isso para a turma de negócio, né? Para líderes, para executivos e executivas. E assim, a verdade é que a IA é estatística. Os mitos, né? Acho que o grande mito é que a IA é um oráculo, que sabe tudo, que a IA é inteligente. Inteligência humana não tem nada a ver com essa inteligência artificial, é só estatística. Aí você fala assim, e o que a IA não tem, então, que é um mito? A IA não tem sentimento, ela não tem consciência, nunca vai ter, ela não tem empatia, ela não tem espiritualidade, ela não tem consciência e autoconsciência. Ela não tem quase nada que nos caracteriza como humanos. O que ela tem é uma capacidade de predizer as coisas, inclusive muito melhor que a de qualquer ser humano. Né? Então, e um outro mito que caminha por aí é a tal da AGI. O que é AGI? Artificial General Intelligence. É a inteligência artificial geral, genérica. Que é aquela que acredita na singularidade, que a máquina supera o ser humano em quase tudo, ou tudo que nós humanos somos. Né? Para a AGI funcionar, significa o seguinte, precisaríamos ter um algoritmo, um IA, capaz de aprender tudo. Então, o algoritmo que joga xadrez é o mesmo algoritmo que prediz demanda por caneca, que é o algoritmo que está por trás do ChatGPT, é um algoritmo mágico, genérico. Isso não existe. Porque se existisse esse algoritmo genérico, talvez fosse capaz de reproduzir o cérebro humano para ter simulação de sentimentos, simulação de várias características puramente humanas. Não existe hoje nenhuma evidência de nenhum caminho que nos levaria a essa inteligência artificial. E não tem nenhuma evidência de que um dia a máquina pode não me obedecer? Nenhuma evidência. Porque isso é um risco, né? Eu pergunto algo e ela fala assim, não sei, que é aquele filme de ficção, sim, né? Quer dizer, sim. a máquina domina o homem. Só se for programada para isso. Se o humano programar para isso, para não responda isso, não responda aquilo, aí, mas daí está obedecendo o ser humano, né? Então, e o pessoal fala assim, mas a máquina aprende, né? Machine learning, aprendizado de máquina. Pois é, ela aprende a predizer as coisas. Se a IA cair em mãos erradas e começar a fazer coisas erradas, tem gente aí no mundo muito louca, né? Como é que a gente gere uma situação dessa? Então, a IA já pode cair em mãos erradas e já pode fazer coisas socialmente ou eticamente questionáveis. A tecnologia está pronta, porque existe drone, por exemplo, capaz de sobrevoar horas aí, e aí é predição, lembra? Então, facilmente ela pode chegar sozinha de forma autônoma em determinado endereço ou guiada esse drone, com uma câmera eu predizer, é o Adriano ou não é o Adriano? Face recognition já existe, e inclusive disparar, atirar, a tecnologia está absolutamente pronta. Mas não precisa ir tão radicalmente, né? Porque essa é uma preocupação, o uso da IA para fins bélicos, né? Mas existe outros usos que talvez a gente não queira. Eu vou dar um exemplo. O Departamento de Justiça norte-americano, Estado de Nova York, eles criaram uma IA para predizer quem vai ganhar pequenas causas.
Briga de vizinho, briga de trânsito. A IA estava fenomenal, participei desse projeto. 99% de acerto. E quando 1% que ela erra, até juízes e juízas se confundiam, porque eram casos complexos e tal. Botaram a IA para decidir, então, acelerar, desafogar o judiciário. Durou 2 meses, teve que tirar do ar. Por quê? Porque a gente lembrou que quando uma pessoa abre uma demanda judicial contra a outra, contra o vizinho, por alguma pequena causa, ela não quer só ganhar a causa. Ela quer ter o direito de ser escutada por uma entidade superior. O Estado. Então, assim, todo mundo lembrou disso e, então, por que a SIA está fazendo? A SIA agora, ela ajuda juízes e juízas A tomar decisão. Mas não é ela quem decide, precisa ter o momento da escuta. Então, a gente decidiu se a gente quer usar SIA ou não quer usar SIA. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que decidir esse tipo de coisa. A IA está ótima. Queremos usá-la ou não queremos usá-la? É eticamente aceitável utilizá-la ou não é? Né? Só que esse eu acho que é um lado da resposta. Nós, seres humanos, temos a responsabilidade de decidir se queremos ou não queremos usar. Mas primeiro nós precisamos experimentar, para depois a gente decidir se a gente quer ou não quer. Assim, agora tem um projeto de lei tentando regulamentar esse setor agora, né? Que me preocupa enormemente. Por quê? Primeiro, a morosidade que nós temos no Brasil de criar lei. Essa lei começou a ser discutida antes do ChatGPT ser inventado, por exemplo, ser divulgado. Então, ela já tá atrasada. Uhum. E ela vai ficar ainda muito mais atrasada porque a IA acelera com uma força incrível. Minha segunda preocupação contra esse PL é: será que quem está legislando conhece da tecnologia? Eu arriscaria dizer que não. E sabe qual é o problema quando não conhece? O que é mais fácil de fazer? Proibir. Se eu não conheço, eu proíbo. É o que aconteceu agora no governo do estado. Está proibido o uso de IA para a criação de materiais didáticos. Será que não era melhor discutir os limites e achar de uso caminho disso? Com a gente conversando, Ao invés de proibir, mas eu proíbo tudo aquilo que eu desconheço. É mais fácil. Né? Então, eu acho que a gente... Né? E eu acho que a gente não pode perder essa onda, essa onda tecnológica no Brasil por conta de uma... Não sou contra legislar, né? Regular. Eu sou contra... Eu questiono muito se a gente está no Brasil hoje temos que em condições... Muito, né? Temos que discutir muito tempo. Debater muito tempo. E um outro ponto que eu coloco é assim, a gente tem uma confusão muito grande em relação a software e hardware da IA. Né? A gente tem um paradoxo chamado paradoxo de Moravec. A gente acha que o hardware está muito mais avançado que o software. Mas, na verdade, é ao contrário. A gente não tem robôs hoje capazes de ter a destreza manual de uma criança de 4 anos. Só que a gente tem algoritmos, softwares capazes de fazer coisas que um ser humano adulto bem preparado não é capaz. Né? Então, assim, eu não me preocuparia com robôs humanoides, porque isso para mim é distração. Né? Mas eu vi num vídeo um robô dando um duplo mortal carpado. Olha, saiba que esse vídeo foi feito... Foram feitas milhares de tentativas até ele conseguir acertar esse duplo mortal carpado, porque é muito difícil essa destreza manual, etc. Só que o software já está aí e ele sim é capaz de fazer coisas que um ser humano muito bem treinado não é capaz de fazer. Então, eu separaria nesse perigo de uso a parte software e a parte hardware. Chegará na parte hardware, mas a parte hardware, a parte de mobilidade, ela está muito menos avançada do que a parte software. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito em entender a parte do algoritmo antes de se preocupar com humanoides.